Se você vai para o parque da Disney com um bebê de 1 ano e está surtando com a mochila, esse vídeo é para você. Para quem é novo aqui, eu me chamo Eveline e aqui no canal eu compartilho as aventuras de viajar com bebê e te dou dicas práticas para que você faça o mesmo. Nesse vídeo eu vou contar como foi que eu organizei a mochila de Helena, o que realmente nós utilizamos e eu já vou adiantando, viu, que eu arrasei nessa mochila. Helena tinha acabado de completar 1 ano e nós decidimos comemorar na Disney. Fomos nós 3 e os meus sogros, uma excelente rede de apoio. Nós passamos 2 semanas no mês de julho e estava um calor enorme e os parques estavam bem lotados. Então, se você puder, evite o mês de julho. Em geral, as pessoas preferem mais o mês de setembro e outubro, que aí tá com um clima menos pior, ao meu ver, menos pior, mas os parques estão menos lotados, o que facilita bastante, principalmente se você tá com um bebê. Nós passamos 2 semanas e dividimos a programação em 4 parques da Disney, 2 da Universal, 2 noites no Disney Springs e o resto dos dias para descanso e compras. E eu achei uma programação excelente, a quantidade de dias ótima. Pra gente foi realmente o suficiente e deu para descansar e aproveitar bastante. Nós nos hospedamos em Kissimmee, que é uma cidade que fica ali grudadinha em Orlando. Inclusive não dá nem para ver a divisão de uma cidade para outra. Mas lá em Kissimmee ficam muitos condomínios que têm área de lazer e que são perto dos parques da Disney. Ficar em um Airbnb com um bebê, eu acho assim, essencial. Porque na casa você tem mais espaço para o bebê explorar, né? Tem a cozinha para preparar as refeições e a abençoada da máquina de lavar roupa. Tem louça também, né? Máquina de lavar louça que todo canto lá tem. Mas a máquina de lavar roupa eu acho que é uma comodidade muito grande, porque suja muita roupa e aí você coloca ali rapidinho, lava e seca, então já adianta muita coisa. Minha maior preocupação na época eram os cochilos e a alimentação. Eu fiz um vídeo que está aqui no canal falando sobre como foi a experiência, o que eu fiz para minimizar, né, esses desconfortos relacionados ao cochilo e como foi a experiência da alimentação, o que eu senti. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui e eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Mas vamos lá para a mochila do parque. O primeiro item é o carrinho. Carrinho é indispensável. Acho que não só para a faixa etária, né, de Helena na época que era 1 ano, mas para a criança no geral. Por quê? Os parques são grandes e a gente anda bastante durante o dia todo. E se nós adultos cansamos, imagina eles crianças cansam muito mais. Então o carrinho acaba sendo um suporte muito grande. E junto desse carrinho, um ventilador de pilha, sim. Tem ventilador de pilha que dá para você acoplar no carrinho, que tanto você pode comprar no Walmart ou em qualquer supermercado, enfim, loja fora dos parques, como no parque. Só que aí no parque é bem mais caro, então eu acho que vale a pena se organizar e comprar antes. Nesse carrinho também, lembrar de ter uma capa de chuva para o carrinho. Porque nessa época é muito quente, em setembro também, é muito quente, mas chove. E aí, imagina só, teu filho tá lá tirando um cochilo maravilhoso no carrinho e de repente começa aquele toró. Então, ter a capa de chuva é uma coisa que ajuda bastante. Eu acho que não só a capa de chuva da criança, mas também a capa de chuva específica para o carrinho. Em relação à vestimenta, nós usamos roupas bem leves. Então, short, camiseta e tênis. Com a Helena eu também fiz dessa maneira. Minha sogra chegou a fazer, inclusive, a blusa do grupo. Todo mundo igualzinho. E eu recomendo que você faça, porque foi uma lembrança, assim, maravilhosa. A gente hoje em dia fica olhando as fotos e foi o máximo, assim, ter feito isso. Em relação à mochila dela também, eu coloquei 2 mudas de roupa extra completas, né? Então, bodyzinho, que na época eu gostava muito dessa questão do body. Shortinho e o tênis, mas assim, eu levei meia extra. Essa é outra dica. Leve meia extra porque naquela coisa de você ficar tirando tênis e colocando tênis, acaba sujando. E como tem alguns lugares lá que são frios, né? Fora é muito quente, tudo muito quente, mas dentro dos restaurantes faz frio. Então é interessante deixar com a meinha. Uma dica também é leve uma muda de roupa extra para você. Por quê?
o bebê suja, você pode se sujar com alguma coisa, melar, derrama alguma coisa em cima de você. Então eu sempre levei roupa extra e no parque também não foi diferente. Uma dica também é, na hora de escolher o tênis, assim, de você botar na criança, não escolha um tênis de cadarço. Escolha um tênis que encaixa, que aí é fácil de colocar e fácil de tirar. A gente cometeu esse erro porque o tênis era a coisa mais linda do mundo. Então eu fiquei encantada com o tênis e falei, não, vai ser esse. Ele estilo assim uma botinha, sabe? Coisa mais linda. Mas foi uma função. É uma coisa assim que eu me arrependo de ter feito. Além das roupas extras, eu também levei na mochila fralda passando. O cálculo que eu sempre fiz quando ela usava fralda é o seguinte, sempre 50% a mais. Então, se ela usava, digamos assim, 6 fraldas por dia, né? Então eu levei 9 para o parque para passar o dia lá. Eu levei também tudo de trocar a fralda dela, né? Inclusive o trocador, porque por mais que lá os banheiros eles sejam muito higienizados o tempo todo, é tudo muito limpo. Mas é diferente de eu pegar o trocadorzinho dela e colocar ela, né? Então, tanto o trocador, fraldinha para colocar em cima, pomada, lenço umedecido, então todos os itens que eram para a troca dela. E também levei sabonete para poder dar banho, porque era muito quente, estava muito quente. Então eu poderia ir com ela no banheiro mesmo e tentar dar um banhozinho nela na pia, né? Porque tinha banheiro para deficiente e banheiros exclusivos para você entrar com criança. Então isso ajudava bastante. E além disso, lá também tem o Baby Care Center, que são locais com estrutura para bebê. E lá tem tudo, desde micro-ondas para esquentar a comidinha, poltrona para você amamentar, e também itens que você possa ter esquecido de levar, lá tem também para vender. Principalmente essa questão de pomada, fraldinha, lá acaba tendo para você comprar. Mas eu preferi levar tudo dela porque eram as coisas que ela estava acostumada. Leve tudo que você considerar necessário para que o bebê faça o cochilo. Eu levei para a Helena a mantinha dela, porque, como eu disse, em relação aos locais abertos, né, tudo muito quente, muito calor, mas tanto dentro dos restaurantes como no Baby Care Center é frio. Então a mantinha ajudou bastante, inclusive teve até um restaurante que eu fiquei com ela no colo para ela tirar o cochilo, e essa mantinha salvou muito, porque o ar estava bem em cima. Considere levar o ruído branco, caso o seu bebê precise, né, desse estímulo para continuar dormindo, porque lá é tudo muito barulhento, né? Nos restaurantes é todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela euforia, né? Então tem muito barulho. Considere levar o ruído branco. Eu não levei porque a Helena não tinha problema em dormir com pessoas falando na volta. A dica também é que se você esqueceu o ruído branco, tem como colocar ele no celular. E itens que para mim são indispensáveis de levar protetor solar, chapéu e óculos. Na época, ela ainda não usava nem chapéu nem óculos, mas mesmo assim eu levei e eu quero que você considere levar. Ela arrancava o óculos, né, e não conseguia ficar com ele no rosto, e o chapéu também ela arrancava. Quando precisava, né, quando eu via que estava muito sol, né, durante as caminhadas entre uma atração e outra, eu colocava ela sentada no carrinho e cobria com a capa do carrinho mesmo. E isso funcionou bastante pra gente, e o protetor solar o tempo inteiro passando nela para proteger, acho que não só o rosto, mas também os braços, as pernas. E essa foi a primeira mochila que nós levamos. Por quê? Levamos uma segunda mochila para colocar as comidinhas. Nós temos uma bolsa térmica que compramos em uma viagem que eu acredito que foi até na loja Decathlon. E ela é uma bolsa de 20 litros, uma mochila mesmo, térmica. E para toda viagem que a gente vai, a gente leva essa mochila. E no parque não foi diferente. Nessa mochila eu colocava a marmita dela, que nós organizávamos em casa, tinha que acordar mais cedo, comprar as coisas no supermercado. E eu levava como se fosse um almocinho para ela. Em geral era macarrão, alguma proteína, carne ou frango e pãozinho. E num pote térmico eu levava as frutinhas. Também levava, além de frutas que precisavam conservar no pote térmico, eu levava banana. Porque, apesar de ser uma fruta bem sem gosto lá nos Estados Unidos, as frutas são bem sem graça, a verdade é essa. Apesar disso, era uma estratégia para ela se alimentar, porque nos parques a comida é só porcaria. Então, ela estava saindo da introdução alimentar, porque ela tinha acabado de fazer 1 ano,
iniciando a introdução de sal na alimentação dela, porque ela não comeu até, né, antes de 1 ano a gente não deu nada com sal. Então, imaginar coisas com um tempero forte ou alguma coisa desse tipo, ou fritura, não era uma opção assim pra gente. Então, a gente realmente teve que levar tudo. E as mamadeiras, porque nessa época ela tomava fórmula. Então, eu levei as mamadeiras. O leite eu levei num potinho, que eu vou deixar até linkado pra vocês aqui, que ele já tinha divisória. Por exemplo, eram 3 divisórias assim, e aí a gente colocava a dose, né, que seria para uma mamadeira em cada uma, e aí ele só tinha um biquinho que a gente abria e despejava na mamadeira. Eu levei 2, porque também tinha a questão de higienizar, né? Lá nos parques, eu assim, considere levar, se você tiver algum problema com isso, né, um detergentezinho para higienizar a mamadeira da criança, caso precise. Pra gente, essa questão era bem tranquila, então eu acabei não levando. Não esquecer da garrafa d'água, porque é muito quente e lá tem bebedouro ao longo do parque que você pode ir enchendo a garrafinha. E aí não só a de Helena, né, a gente enchia, mas levava a nossa e também enchia. Para entrar no parque, você pode levar as comidas da criança. Inclusive para você também, você pode levar lanchinho. Para o adulto só não pode levar nada para esquentar, porque é uma medida de segurança, né, dos parques, eles não esquentam marmita, exceto para bebê. Papinha, essas coisas você pode levar porque no Baby Care Center tem micro-ondas para esquentar. Helena não comia papinha, snackzinho, bolachinha saudável, ela não comia essas coisas, eu tentei lá. Eu comprei porque no supermercado tem uma variedade muito grande de papinhas. E aí eu comprei 2 ou 3, minha sogra também levou daqui do Brasil, só que ela não comia. Então realmente foi bem as frutas. Minha sogra também tentou comprar um biscoitinho para ela, que era saudável, mas ela nem se animou. Então o que salvou foram as frutas. Eu lembro que a gente levava muito banana, morango, blueberry, amora, frutas que eram menos piores assim dos Estados Unidos, eu confesso. Porque a alimentação era uma preocupação muito grande minha. Lá é muita besteira para comer, a verdade é essa. Você até encontra opções saudáveis fora dos parques, né, em restaurantes específicos, mas eu acho comida lá meio sem gosto, assim, dependendo da comida, né? Eu acho meio sem gosto, então eu levava muita fruta. Não economize na fruta, não economize na marmita. A marmita de Helena que a gente tem é uma grande, e tem vários compartimentos nela, o que eu acho maravilhoso, porque eu posso dividir os itens, né, nessa marmita. Uma coisa também interessante, eu levava algum legume cozido, mas não todas as vezes, porque eu tinha muito medo de estragar. Então, uma vez ou outra eu levei, mas não funcionou muito não, sabe? O que funcionou mais realmente foi macarrão. Caso o seu bebê use babador, eu oriento que você considere levar babador descartável, porque é muito mais prático. Não esquecer de fraldinha de pano e paninho de boca. Eu sempre andei com a Helena para todo canto com isso, porque toda hora ela se suja, pega alguma coisa e nem sempre a gente tá com lenço umedecido ali na mão, porque dá para fazer isso com lenço umedecido, mas eu, particularmente, eu gosto de ter ali o paninho de boca para limpar ela em alguns momentos e a fraldinha de pano. Tem empresas em Orlando que fazem marmitas específicas para bebês. Então, você pode contratar o serviço, eles entregam as marmitas congeladas e você diz qual é a restrição que seu bebê tem. Por exemplo, a Helena, antes de 1 ano, ela não comia sal, então você pode pedir uma comidinha sem sal. A criança tem alergia alimentar, alguma coisa específica, então você pode solicitar. E eles entregam essas marmitinhas congeladas, eu acho muito, muito, muito prático, né? Mas a gente não usou esse serviço porque tínhamos rede de apoio. Então tinha como a gente se organizar, tanto para o supermercado, como acordar mais cedo, para poder fazer essas marmitas. E eu confesso que as marmitas parecem ser muito gostosas, assim, pela proposta em si, legumes e tal. Só que eu tenho muito medo dela não comer. Como eu disse, assim, eu tentei papinha, essas coisas, por mais natural que fosse, né, as papinhas que a gente levou daqui do Brasil, por exemplo, mas ela não aceitava. Então era um período, assim, que ela não estava aceitando muita coisa e eu fiquei com medo. E também era um custo a mais. Mas se você vê que dentro da tua realidade e, assim, que vai ser algo que vai te ajudar, então considere. Eu vou deixar uma alternativa de empresa, mas tem várias. O Instagram é aqui abaixo na descrição.
Nos parques eu fazia paradas estratégicas para ela comer. Então, de tantas em tantas horas, quando eu percebia que ela já poderia estar com fome, a gente parava, sentava e ia comer. Do mesmo jeito, o cochilo, que para mim era sagrado, assim. Cochilo de neném, gente, é sagrado porque impacta diretamente no sono noturno. E como eu já expliquei até em outros vídeos, a Helena não dormia bem. Ela acordava bastante durante a noite e sempre era muito comigo, assim, sempre me buscando. Ela acordava, acho que nessa época, em torno de 2, 3 vezes à noite. E na viagem, ela, em geral, ela dorme com a gente na cama, porque ela nunca aceitou berço. É uma criança que nunca aceitou babador, é uma criança que nunca aceitou berço, é uma criança que tinha suas particularidades, né? Então, lá, o cochilo dela era sagrado para mim. Se eu percebesse que ela estava incomodada, ou que, por exemplo, ela não ia cochilar no carrinho, o que acontecia na maioria das vezes, eu ia com ela pro Baby Care Center e lá a gente ficava um ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais fresquinho, então ela acabava pegando no sono. Nas filas, ela não parava quieta, era subindo por cima de mim, era andando. E aí, assim, em relação a levar algum item de brinquedinho, eu não levei e eu, de fato, não acho que seja necessário, porque lá já tem muitos estímulos visuais. E as filas das atrações são muito interativas, então não precisa, eu acho que nada de brinquedo para poder distrair. Nessa época também a gente não dava tela para a Helena, ela só veio ter acesso à tela depois dos 2 anos. Lá tinha muitos estímulos, muitas coisas, então eu acho assim, vai da realidade de cada família, né? Mas eu não acho que vale a pena dar tela para criança nesse momento, porque em geral elas ficam mais agitadas. E lá tinha muito estímulo, muita coisa colorida, a gente ficava passeando com ela e era o suficiente assim para distrair. Um ponto muito importante, lembra do tênis? Que bota o tênis, tira o tênis? Então, eu confesso pra vocês, eu sempre fui uma mãe que não gostava de botar calçado na criança. Ela tava recém aprendendo a andar, então assim, ela tava dando alguns passinhos, né? Não era aquela corrida, andada, aquela coisa toda. E eu ficava incomodada, porque eu imaginava que incomodava o pezinho dela, sabe? Eu também notava ela querendo arrancar e tal. E aí eu tirava o sapato dela e em alguns momentos eu deixei ela andando livremente pelo parque descalça. Vamos lá, não pode, tá? Não pode. E assim, se a gente for pensar, realmente não faz sentido poder. Porque por mais que o parque seja muito limpo, muito organizado, toda hora tá passando alguém varrendo alguma coisa, né? E de forma muito discreta para que você não perceba, sabe? Mas você vê que é tudo muito limpo. Mas imagina se tem alguma coisa que pode cortar o pé da criança. O parque fica um pouco nessa responsabilidade. Então não é o ideal, né? E eu levei assim algumas brigadas por deixar a menina descalça no parque. E aí não faça isso, leve o tênis que encaixa, que tira fácil, para que você não faça isso e não fique levando reclamação. E se eu puder resumir, eu acho que dá para levar muito menos coisas do que a gente imagina. Porque o que é que o bebê precisa? Ele precisa de um mínimo de conforto, né? Que foi o que eu falei para vocês em relação à estruturazinha para o cochilo, uma alimentação ali organizada, mamadeira e precisa da gente, precisa se divertir, ver os pais bem e uma rotina, eu acho que minimamente estruturada. Por quê? Vamos lá. Não é porque ela estava num parque que tudo era no tempo do parque, como se fosse assim, sabe? Baseado na minha vontade de ir para a atração. Não. Eu acho que deu para entender durante o vídeo que eu respeitei também o horário do cochilo dela, tirava o cochilo, né? Uma vez pela manhã e uma vez à tarde, eu até falei sobre isso também no outro vídeo. E os sinais de fome dela. E quando ela estava ficando incomodada, então eu ia para um lugar mais reservado. Eu acho assim que é uma experiência única, tu ir com teu filho, sabe, de 1 ano pra Disney. Pra gente foi muito especial, muito. E por mais que a gente tenha levado, né, 2 mochilas, não ficou pesado de carregar, a gente tinha rede de apoio, mas assim, tem como você encaixar no carrinho. E não era todos os momentos que ela ficava dentro do carrinho, então botava outra mochila dentro do carrinho, ela no colo, enfim, carregando. Um item também que você pode considerar é levar um canguru, caso o seu fique no canguru. Por quê? A minha, além de berço, além de babador, né, ela também não queria canguru, não aceitava canguru. Geniosa.
a menina é geniosa, puxou um pouquinho a mim, né? E aí ela não aceitava, então nem adiantava levar. Ia ser um item a mais que a gente não ia utilizar. No próximo vídeo, eu vou contar a diferença que foi viajar com ela com 1 ano de idade e com 2 anos de idade para Disney. Porque a experiência foi tão boa que a gente teve que repetir. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aí e se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as aventuras que eu compartilho aqui no canal.